mais um teorema, o teorema do baricentro de um triângulo, que eu tenho também em geometria analítica. Lembrando que o baricentro de um triângulo é aquele ponto que nós chamamos de ponto de gravidade do triângulo. Ele acaba sendo mais importante do que os outros pontos notáveis, como o ortocentro, incentro, circuncentro, por causa dessa característica dele ser o ponto de gravidade. Ele é utilizado tanto em matemática como em física. Então, por isso que você tem essa importância dele até aqui em geometria analítica, coisa que os outros pontos não são tão estudados aqui em geometria analítica, só ele. E por incrível que pareça, estudar o baricentro em geometria analítica é muito mais simples do que estudar o baricentro, por exemplo, em geometria plana. Porque a fórmula para se calcular a posição de um baricentro é muito simples em geometria analítica. Dados três pontos que formam os três vértices de um triângulo, então eu tenho aqui um triângulo formado pelo ponto A, B e C. Lembrando, quem é o baricentro? O baricentro ele é o ponto de encontro das medianas. A mediana é aqueles segmentos que dividem o triângulo, que partem do vértice dividindo o lado oposto em dois iguais. Então eu tenho uma mediana para cá, tenho uma mediana mais ou menos para cá e vai ter a outra passando por aqui. O baricentro é esse ponto aqui de encontro das três medianas, que é o ponto de equilíbrio ali desse triângulo. E para calcular ele, basta somar e dividir por 3 as coordenadas. Se eu quiser calcular a coordenada aqui xg e yg do baricentro, nós usamos esse nome G para ele por causa de gravidade, centro de gravidade. Se eu quiser as coordenadas xg e yg, é só somar as coordenadas x e dividir por 3 e somar as coordenadas y e dividir por 3. xa mais xb mais xc dividido por 3, ya mais yb mais yc dividido por 3. Só para vocês não se assustarem nos exercícios, gente, quando eles surgirem, é óbvio que os exercícios não vão te ficar te pedindo exatamente assim. Ah, calcule a coordenada do baricentro, calcule o ponto médio. Não, não é isso que vai acontecer. Eu vou mostrar exercícios aí para vocês, bastante exemplo para vocês entenderem como que aparece, igual, por exemplo, quando eu estava falando sobre distância entre dois pontos. Ah, calcular a distância entre dois pontos não é a pergunta que eles vão te fazer. Eles vão te perguntar qual é o perímetro de um triângulo. E aí você vai precisar calcular a distância entre os pontos ali que representam o triângulo, os vértices do triângulo, para calcular o perímetro. Eles não vão te perguntar qual a distância entre dois pontos, eles vão te perguntar qual é o tamanho da diagonal de um quadrado. E vai te dar as medidas dos lados do quadrado e tal. Ponto médio, ele não vai te perguntar calcule o ponto médio. Não, ele vai querer saber qual a distância entre um ponto A do plano cartesiano e a metade de um outro segmento que você tem, até o ponto que representa a metade de um outro segmento. Aí você vai ter que descobrir quem é aquele ponto médio para depois calcular a distância entre ele e o outro ponto dado. É assim que isso vai acontecer nos problemas e nos exercícios. Ele poderia, por exemplo, me dar aqui um ponto aqui fora do triângulo e perguntar qual a distância entre esse ponto e o centro de gravidade do triângulo. Eu teria que calcular primeiro quem é esse centro de gravidade para depois calcular essa distância aqui. É assim que essas coisas acontecem e aparecem em geometria analítica. Mas, exemplificando esse teorema do baricentro, eu tenho três pontos aqui, quero calcular o baricentro dele, as posições do baricentro, xg e YG, colocar aí embaixo. Então é bem simples, vai ser 3 mais 2 mais 1, mais 4 sobre 3, que dá 9 terços, que é 3. E 1 mais 0 mais 2 sobre 3, que é 3 sobre 3, que é 1. Logo, o baricentro, que é o ponto G, vai estar nas coordenadas 3, 1. Ok? Vamos lá.